Muito bom dia! Dia 20 de maio de 2020, está começando mais uma aula de ciências dos 7º anos aqui com a professora Luciane. E hoje nós vamos fazer uma revisão para fixar o nosso conhecimento a respeito dos seguintes temas que nós já vimos: os micro-organismos, vírus, bactérias, protoctistas e fungos. Vamos começar então na forma de perguntinhas. Primeira questão de revisão: defina o termo vírus. O que são os vírus? São agentes infecciosos que causam doenças acelulares por não apresentarem células. Portanto, são parasitas intracelulares, eles dependem ali de estar no interior das células de forma obrigatória. Não se enquadram em nenhum reino por apresentarem ausência de células, são formados por material genético, que nós chamamos aqui no centro de ácido nucleico, pode ser DNA ou RNA, e o que envolve esse material genético que nós chamamos aqui de capsídeo, essa capa aqui formada de proteínas. Alguns vírus apresentam outros envoltórios, chamado então de envelope viral e estruturas aqui proteicas para fixar melhor o vírus à nossa célula. E um bacteriófago é um vírus que infecta células exclusivamente de bactérias. Então nós temos a estrutura então de um bacteriófago que vai se fixar em uma célula e vai dar o comando para essa célula produzir novos vírus. Questão de número 2, cite as 5 etapas de reprodução de um vírus. Então vamos conhecer então, melhor dizendo, vamos relembrar então essas etapas que um vírus faz, se reproduz em nossas células. Vamos lá, vamos começar com a primeira etapa, reconhecimento. O vírus vai se aderir aqui à nossa célula, no caso aqui um bacteriófago, vai se aderir aqui à célula da bactéria, por receptores químicos. Depois ele vai injetar, essa fase então chama injeção, é quando ele vai passar o seu material genético do vírus que está aqui em cima, do bacteriófago, colocando então o seu material genético, o seu DNA aqui dentro da célula então da bactéria. Ele inocula o material genético dele na célula da hospedeira, na célula da bactéria. O terceiro passo é a replicação. O vírus dá o comando então para a célula da bactéria estar produzindo novos materiais genéticos e novos capsídeos, aquela cápsula de proteína que envolve então o vírus. A quarta etapa nós chamamos então de montagem. O vírus dá o comando para a célula da bactéria ou a célula hospedeira qualquer montar, colocar lá dentro o material genético, dentro de quê? Dentro do capsídeo. Está pronto, está montado aí diversos vírus dentro da célula hospedeira. O próximo passo e último é chamado de liberação, onde o vírus vai romper, vai destruir a célula hospedeira e vai ser liberado aqui para causar novas infecções, procurar novas células para continuar então a se reproduzir. Questão de número 3. Cite 6 viroses e 4 bacterioses. Lembrando, viroses são doenças causadas por vírus, bacterioses, doenças causadas por bactérias. Então vamos começar com as viroses. Nós temos a gripe, dengue, febre amarela, poliomielite ou paralisia infantil, o sarampo e atualmente nós conhecemos então Covid-19. Todas essas são doenças causadas então por vírus. Já bacterioses, nós temos tuberculose, a leptospirose, a cólera e também a peste negra. Todas essas doenças se encontram então em nossa apostila. Questão de número 4. Quais seres vivos se enquadram no reino Monera? Os 3 seres vivos que se enquadram são bactérias, aqui do lado esquerdo, árqueas, bactérias, que são bactérias que conseguem sobreviver em condições extremas, seja altíssimas temperaturas, ou falta de oxigênio, ou ainda baixa umidade, condições extremas, ou salinidade ainda. E aqui embaixo nós temos as cianobactérias, bactérias que conseguem realizar fotossíntese por ter o pigmento, tá, verde denominado de clorofila dentro das células dessas bactérias. E a segunda perguntinha, cite 2 características das bactérias. As bactérias, todas elas são unicelulares, então cada uma dessa daqui é formada então por uma célula, portanto unicelulares, são procariontes. Possuem então o seu material genético, tá aqui, ó, o ácido nucleico solto
no citoplasma, diferente das células de todos os outros seres vivos que são eucariontes, que tem o material genético dentro, protegido do núcleo. 5. Cite 4 benefícios das bactérias. Vamos lá. Algumas bactérias conseguem produzir oxigênio, as cianobactérias, fazendo então a fotossíntese. As bactérias fazem a decomposição de matéria orgânica, devolvendo os nutrientes ao solo. Fixam algumas bactérias, chamadas de fixadoras de nitrogênio, conseguem absorver o nitrogênio aqui do ar atmosférico. E elas estão aqui em contato com as raízes de algumas plantas, nós chamamos de leguminosas, fornecendo então esse nitrogênio que elas pegaram aqui no ar, fornecem para as raízes então, dessas plantas, e essas plantas conseguem desenvolver melhor. E além disso, existem algumas bactérias que são usadas aqui na indústria alimentícia, por exemplo, na produção aqui de lactobacilos ou também de iogurtes. Todas bactérias trazendo algum benefício para nós. Questão de número 6. Quais seres vivos se enquadram no reino protoctista? São 2 seres vivos que nós chamamos de protozoários, que são unicelulares, e as algas, diversas espécies aí. A segunda perguntinha é: quais seres vivos se enquadram no reino fungi? Somente os fungos, ou seja, diversas espécies de fungos, que nós vamos ver na próxima questão. Questão 7, cite 3 características de protozoários, algas e fungos. Vamos fazer a comparação então dos 3. Protoctistas, nós temos protozoários e algas. Fungi, nós temos os fungos. Ok. Primeira característica em comum entre esses 3 seres vivos. Todos eles são eucariontes. O que é eucarionte? Eles apresentam núcleo, o material genético fica lá armazenado, guardadinho, protegido pelo núcleo, diferente das bactérias que são procariontes. Todos os protozoários são unicelulares, possuem somente uma célula, apresenta aí uma célula só. E as algas e os fungos, existem algas e existem fungos uni, e existem algas e outros fungos pluricelulares com várias células. Tanto os protozoários aqui quanto os fungos são heterotróficos, não são capazes de realizar a fotossíntese, e as algas, todas elas são autotróficas, ou seja, conseguem realizar fotossíntese pela presença da organela cloroplasto e dentro do pigmento verde, clorofila. Questãozinha de número 8, cite 3 desequilíbrios ambientais que afetam o desenvolvimento das algas. Nós temos aqui a despigmentação, quando elas perdem a clorofila, a eutrofização, essas manchas esverdeadas por cima da água, que impedem a entrada de luz solar ali para dentro da água, e a maré vermelha, que forma como se fosse um tapete vermelho por cima, que também impede a entrada de luz solar ali para dentro da água, vai impedir então a fotossíntese. Todas elas são caracterizadas, esses desequilíbrios ambientais, pela deposição de excesso de matéria orgânica ou esgoto não tratado nas águas. Vai afetar então o desenvolvimento aí dessas algas. Questão de número 9, cite os 4 principais grupos de protozoários. Lembrando que eles se subdividem de acordo com o seu modo de locomoção, de se movimentar. Então vamos começar com esse primeiro, relembrando. São os protozoários chamados então de risópodes ou sarcodíneos, que eles apresentam essas estruturas parecidas aqui com tentáculos para se locomover. Esse segundo protozoário, ele apresenta então um flagelo, portanto são chamados então de flagelados para se locomover. Já esse terceiro protozoário apresentam diversos cílios, portanto são denominados de ciliados. E o último grupo de protozoário não apresenta estrutura nenhuma para se locomover, geralmente ele pode ser locomovido por água, ou ventos, ou ainda por outros animais. Nós chamamos então esses protozoários de esporozoários. Questãozinha 9, cite 7 protozooses. Lembrando, protozooses são doenças causadas por protozoários, micro-organismos aí unicelulares causadores de doenças. Nós temos a doença de Chagas, causada aí pelo barbeiro, a malária, pelo picado do mosquito prego, a leishmaniose, picada do mosquito palha, a toxoplasmose, o contato aqui com o protozoário nas fezes de felinos, tanto a giardíase quanto a amebíase pela ingestão de água e alimentos contaminados, e a tricomoníase também sendo então a forma de contágio ou por relação sexual, ou ainda por compartilhar então objetos pessoais aqui. Questão de número 10, cite 4 doenças fúngicas. Nós temos a micose,
frieira ou pé de atleta, caspa, candidíase, mais conhecida como sapinho. Todas elas são causadas, então, por fungos. Questão número 11, quanto aos fungos, responda. Então, vamos lá, duas perguntinhas. A primeira, diferencia a estrutura corporal dos fungos, hifas e micélio. Então, o que são as hifas? As hifas são esses pequenos aqui conjuntos ou filamentos de células, e um conjunto desses filamentos de células, dessas hifas, forma então um micélio. Então, o micélio é um conjunto de hifas que vão fazer com que o fungo ou se fixe no substrato, para absorção de água e sais, então para ter essa melhor fixação no alimento ou no substrato, que seja qualquer. A segunda perguntinha, diferencia as duas formas de mutualismo dos fungos, micorrizas e líquens. Lembrando que mutualismo é a associação entre dois indivíduos com benefício mútuo, um fornecendo benefício ao outro. Vamos começar com as micorrizas. As micorrizas são associações em que as raízes das plantas oferecem, então, benefícios aos fungos e os fungos oferecem benefícios, então, para as raízes das plantas. O segundo, então, associação de mutualismo, nós chamamos de líquens, aonde nós temos fungos que fornecem benefícios para as algas unicelulares e as algas que fornecem benefícios aqui para os fungos. E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado com essa revisãozinha e até a nossa próxima aula. Um grande abraço!